todos, vamos dar sequência, né, aqui no nosso curso, né, no nosso aqui, Introdução e Elaboração de Algoritmos. Vamos ver agora um pouquinho aqui do papel da lógica de programação. Então, antes da gente ver a lógica de programação, vamos ver o que é lógica, né? Vamos ver um exemplo de lógica aqui, ó. Então, imagina essa seguinte proposição aqui, ó. Se estiver chovendo, eu pegarei meu guarda-chuva. 2. Eu peguei meu guarda-chuva. O que você consegue concluir dessa proposição? Bom, eu consigo concluir que se eu peguei meu guarda-chuva e eu estou dizendo que se estiver chovendo eu pegarei meu guarda-chuva, então é plausível que esteja chovendo. Então esse é um exemplo clássico aí de raciocínio lógico, né, de aplicação de lógica para que você conclua alguma coisa. Bom, dentro de computação, pessoal, a gente usa o papel da lógica aqui, né, um dos principais papéis da lógica está relacionado diretamente com a sequência de instruções para o funcionamento do programa. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pedir para você fazer um algoritmo que some dois números, né, o que você vai pensar? Bom, passo 1, leia o número 1. Passo 2, leia o número 2. Passo 3, some N1 mais N2. Passo 4, mostre o resultado. Se eu inverter qualquer passo desse, eu altero o funcionamento do meu programa. Imagina que eu leia o número 1. Eu vou ler o número 1, depois eu vou calcular, eu vou processar, sem ler o número 2. Né? O resultado final do meu programa vai ser errado. Eu não tenho o número 2 para mim poder processá-lo. Né? Então, se você inverter a ordem correta da sequência das instruções, você altera totalmente o teu algoritmo e você tem um erro lógico. Não é? Você tem um erro lógico na sua execução. E, pessoal, o erro lógico é um dos mais difíceis de você detectar, de serem detectados. O erro lógico é quando o seu programa funciona e te dá um resultado errado. Não é? Ele não tem erro nenhum sintaticamente. Você escreveu ele certinho. Ele compila, ele gera um executável, ele executa esse executável, só que o resultado não é aquele que você quer. Você tem um erro de lógica. Né? Muito bem. Qual que é então aqui, como que funciona o algoritmo? Né? O algoritmo em execução. Então, o algoritmo em execução, pessoal, ele faz uso, né, de uma das coisas mais importantes, na minha opinião, em programação, que são as variáveis. Né? As variáveis, elas têm o poder de representar o estado de um algoritmo em execução. Então, o algoritmo ele tem várias sequências, vários passos. Né? A cada passo que ele avança na sequência desse algoritmo, ele guarda as informações que ele está processando dentro das variáveis. Então, as variáveis elas representam um estado atual de um algoritmo. Né? Então, as variáveis elas têm um estado inicial. Né? As instruções, que são os passos do seu algoritmo, mudam o valor dessas variáveis. E quando você chega no estado final, né, o resultado das variáveis é a solução do seu problema. Então, você começa com variáveis aqui iniciais. Por exemplo, eu quero somar dois números. Então, eu tenho o N1, que vale 2, e o N2, que vale 4. Então, eu tenho o 2 e o 4. Eu vou utilizar instruções que vai pegar o 2 mais o 4 e vai guardar esse resultado numa variável qualquer, que pode ser uma variável R. Então, aí eu cheguei no estado final do meu algoritmo. A variável R tem a resposta, que é 6. Então, as variáveis elas sofrem alterações conforme o nosso algoritmo evolui até o estado final. Se você altera a ordem das instruções, né, o seu estado final, as suas variáveis finais, não vão refletir a solução do seu problema. Olha aqui para vocês verem o exemplo da caneta. Então, na caneta, aqui está o nosso algoritmo. Ler os valores de N, Y e Z. Bom, N é o número de canetas, Y é o troco e Z é o valor que eu paguei. E aqui eu tenho todas aquelas restrições que nós vimos na aula passada. Né? Por exemplo, aqui ó, o que eu paguei tem que ser maior que o troco, a quantidade de canetas que eu estou comprando tem que ser maior que 0, o troco não pode ser negativo, né? E o que eu estou pagando não pode ser negativo. Bom,
Aí, o que o meu algoritmo faz? Subtrai y de z. Ele faz z menos y. E depois pega isso aqui e divide por n. Se eu inverter essa ordem, se eu fizer y menos z e dividir por n, meu algoritmo está todo errado. Né? Apesar do programa funcionar, o resultado final dele vai ser errado. Né? Quer ver? Ó, se eu tenho aqui no z 100, no y 60 e no meu n 20, né? Significa que eu paguei R$100, recebi R$60 de troco e comprei 20 canetas. Então aqui, ó, 100 menos 60 dá 40, dividido por 20 dá 2. Paguei R$2 em cada caneta. Se eu inverto a ordem, né, se eu inverto a ordem dessa sequência aqui, se eu faço y menos z, eu vou ter menos R$2 pagos. Né? E isso aí é claro que é um valor inconsistente. Então a lógica de programação, ela me ajuda a verificar se o meu algoritmo está correto. Né? Ela me ajuda a ver, ó, logicamente eu não posso fazer y menos z, eu tenho que fazer z menos y. Né? E aí depois que eu tiver com o meu algoritmo pronto, a gente vai fazer a parte de simulação. A gente vai colocar valores aqui no nas nossas variáveis, né? Isso aqui são variáveis, e vamos ver se o resultado que sai no final do algoritmo é aquele que nós estamos esperando. Né? Então a gente tem a simulação ou a fase de testes aqui, né? Que é para verificar se o nosso algoritmo está correto. Ok, pessoal? Então, da parte de lógica é essa. A partir da próxima semana, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Vamos criar fluxogramas e vamos criar pseudocódigos para vocês verem toda essa parte de lógica que a gente viu aqui hoje na prática. Até lá, pessoal!